Fala Futuro Servidor, o concurso do Instituto Federal da Paraíba já foi publicado o edital. A banca é o Instituto AOCP. Eu separei aqui algumas questões para você que está estudando para esse concurso e quer gabaritar, você está no lugar certo. Eu sou o professor Ednael, a gente vai responder aqui algumas questões de legislação. Separei aqui, gente, questões da Lei 8.112 de 90, questões de 2025 da banca Instituto AOCP. Para você ver como esse tema cai em prova, já com a tua banca que vai elaborar esse concurso público, então você já se antecipa, já se prepara, beleza? Olha só, primeira questão. O Instituto AOCP 2025, IFMS, caiu no Mato Grosso do Sul, para o cargo de assistente em administração. Beleza, gente? Então veja, cargo já é o cargo que você vai disputar, né? Concurso aqui para técnico em assuntos educacionais. Vamos lá. De acordo com a Lei Federal 8.112 de 90, que trata do regime jurídico dos servidores públicos federais, assinale a alternativa correta. Pessoal, questão de Lei 8.112, do regime jurídico único dos servidores civis federais, ou Estatuto dos Servidores Públicos Federais, certo? Mudou a forma de cobrar. Então não está mais cobrando na sequência. Perceba que ela está buscando questões aqui de diversos temas. E uma delas é essa daqui, sobre a responsabilidade do servidor que pratica ali uma conduta que causa um dano a terceiro, certo? Se tornou o tema predileto da banca AOCP. Olha só essa questão aqui, pedindo a alternativa correta. A responsabilidade penal do servidor público não inclui as contravenções penais imputadas a ele. Pessoal, isso aqui está falso. Sabe por quê? Se você pegar aqui, ó, infração penal é o gênero, certo? A infração penal é o gênero da qual deriva duas espécies: crimes, crimes ou contravenções, certo? O crime mais grave, a contravenção é o crime não. Ele é mais leve, né? As penas ali são tranquilas, são penas de prisão simples, não tem reclusão, não tem detenção. A pessoa não vai para a penitenciária, certo? Se resolve ali na própria justiça criminal. Justiça Especial Criminal, GCRIM. Então veja, existe na seara da responsabilidade, chamada responsabilidade penal. Temos a responsabilidade, olha só, a responsabilidade, ela pode ser responsabilidade penal, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade civil. Então, quando a gente fala aqui em responsabilidade penal, gente, então independente se a pessoa praticou um crime ou uma contravenção, vai ser responsabilizada criminalmente. Tá certo? Então engloba aqui tanto crime quanto contravenção. Agora, o que te interessa saber é o seguinte, que essas áreas aqui, seja a área penal, a área administrativa ou a área civil, elas são independentes. Uma não depende da outra. Então imagine um técnico em assuntos educacionais, ele recebeu ali um dinheiro, certo? Ele recebeu um dinheiro para poder modificar uma nota lá no sistema, certo? O aluno foi reprovado e pagou para poder modificar essa nota. Então veja, ele vai responder criminalmente. Existe um crime, essa conduta, gente, é o chamado peculato estelionato, tá certo? Inserir dados aí em sistemas eletrônicos, certo? Falso, inverídico, ou modificar esses dados, tem uma conduta que é criminalmente responsabilizada, crimes contra a administração pública. Agora, se dessa conduta, certo? Se dessa conduta ele gerar também um dano civil, vamos lá, a pessoa acabou causando um prejuízo, certo, para a instituição. Porque a instituição achou que ele tinha sido reprovado e reprovou, e ele pediu uma indenização. Então, civilmente vai também ser responsabilizado esse servidor, ele vai responder na área civil. E na área administrativa vai ser aberto ali um procedimento administrativo, um PAD, certo, gente, para julgar a responsabilização dele também na área administrativa. Uma não depende da outra, certo? As três elas vão ocorrer,
certo? Em paralelo, de forma independente. Então, vamos lá, digamos que ele seja absolvido lá do penal, mas nada impede que ele pague ali, civilmente, a indenização e que ele seja demitido, né? Seja expulso aí do seu cargo público. Tá certo, gente? Então, veja, são áreas independentes. Beleza? Então, a questão aqui, ela tenta tirar, tenta falar o quê? Ah, contravenção é uma coisa, crime é outra. Não. O gênero é infração penal. Então, responde aí, certo, gente? Criminalmente já inclui, né, as contravenções também. Bora lá. Letra B. Tendo causado danos a terceiros em função do cargo, ó, ele causou um dano em razão do cargo. Responderá o servidor perante a fazenda pública em ação regressiva. Pessoal, bora entender isso daqui. Olha só, o Instituto Federal, né? O Instituto Federal, ele é uma autarquia, tá certo? Uma autarquia. O que é uma autarquia? É a descentralização da administração pública. A gente tem dois conceitos aqui de administração pública. Temos aqui, ó, a administração pública em seu sentido formal, seu sentido formal é também conhecido como sentido subjetivo, certo, gente? E o seu sentido orgânico, ó, sentido orgânico. Aqui eu estou me referindo à própria pessoa, à administração pública. A própria pessoa. Nesse caso aqui, gente, representa a pessoa da União, certo? Que é um ente da administração pública direta. Sentido formal, subjetivo e orgânico. Do outro lado, temos aqui ó, a administração pública em seu sentido material. Em seu sentido material, em seu sentido objetivo, olha só, em seu sentido objetivo, e agora não é mais orgânico, e sim funcional. Seu sentido funcional. Eu estou me referindo aqui não à pessoa, mas ao serviço prestado, certo? Ao serviço prestado. A administração pública ela pode prestar o seu serviço de forma direta à própria União, o governo federal, ir lá e abrir uma escola e começar a oferecer cursos técnicos. Então, ela está oferecendo esse serviço de forma centralizada. Ó, centralizada. Agora, quando ela resolve criar um outro ente, ó, a União, certo? Tá aqui, ó, a pessoa da União, ela cria um outro ente. Vamos lá, por exemplo, uma autarquia. Seria aqui o Instituto Federal, certo? O Instituto Federal é uma autarquia, é equiparada às universidades federais. Então, veja, quando eu crio aqui um outro ente, eu estou criando a administração pública indireta. Indireta. Professor, e para que é criado uma administração pública indireta? Para que o serviço ele seja prestado de forma especial. Princípio da especialidade. Ao invés do governo federal ir lá e abrir escolas técnicas, ele cria uma autarquia e essa autarquia, ó, uma outra pessoa, certo? Uma outra pessoa que não é mais a União. Então veja, pessoas diversas e o serviço vai ser feito de forma também desconcentrada, ou melhor, descentralizada. Vai tirar daqui do centro da União, ao invés da União ir lá e prestar ela mesma um serviço, ela cria um outro ente. Isso aqui é chamada descentralização. Ó, a criação de entes é a descentralização. Tá certo, gente? Um serviço prestado aí de forma especializada. Princípio da especialidade. Professor, por que está me falando isso? Porque aqui, gente, é o seguinte, se um servidor público, certo, dessa autarquia aqui, Instituto Federal, causar um prejuízo a um terceiro, não é esse servidor que vai responder lá em juízo. A ação não vai ser contra o servidor. Então, imagine, ó, o servidor está aqui, certo? O servidor está aqui. O servidor desatento
bateu com o carro, o veículo do Instituto Federal em um particular. Então, ó, ele está aqui, certo? Ele causou um prejuízo ao particular. O particular não vai cobrar aí uma indenização do servidor público. Ó, aqui é servidor público e aqui é o particular. Certo, gente? O servidor público, desatento, pegou o carro do Instituto Federal e bateu no fundo de um carro de um particular. E aí, bora para a justiça. Servidor público, você vai me pagar? Não, gente. A gente está falando aqui em um servidor público que estava prestando um serviço público em nome de um órgão, em nome de uma instituição, em nome do Instituto Federal. Então, a ação vai ser uma ação contra o Instituto Federal, certo? Aí, ó, você tem aqui, ó, a chamada responsabilidade objetiva, tá certo? Você vai olhar para o veículo, tem lá a batida, certo? Tem lá o dano foi causado por um servidor. Agora, aquele servidor agiu em nome do instituto. Então, você que foi particular, que sofreu dano, vai cobrar desse instituto. É chamada responsabilidade civil. Essa responsabilidade civil, ela é objetiva. Eu não vou analisar se houve dolo ou se houve culpa, não. A gente não vai analisar aqui se realmente o servidor ele teve o dolo, se ele agiu por negligência, imprudência ou imperícia. A gente não analisa. O que a gente tem é um dano que foi causado a um servidor. E esse servidor, ou melhor, um dano que foi causado a um particular. E esse particular deve ser reparado. Quem vai reparar o servidor? Não. Quem vai reparar é o Instituto Federal. Certo? Então você vai cobrar do Instituto Federal. Agora, o Instituto Federal não vai deixar passar. Vai chamar o servidor, vai investigar e se analisar que realmente houve ali ó, um dolo ou uma culpa do servidor, vai cobrar do servidor a reparação daquele dano por meio da chamada ação regressiva ou ação de regresso. Tá certo, gente? O nosso gabarito da questão aqui é a letra B. Tendo causado danos a terceiros em função do cargo, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva, certo? Vai formar o triângulo. Olha só o que é que vai acontecer. O particular, ele vai cobrar do Instituto Federal, da autarquia, e a autarquia vai cobrar do servidor público, certo? Pela chamada ação de regresso. Beleza, gente? Ó, questão que vai cobrar de você um raciocínio. Gabarito, letra B. Letra C. As sanções civis, penais e administrativas não poderão se acumular se o servidor for condenado à sanção penal com a perda do cargo. Pessoal, lembra que a gente falou que elas são independentes? Então veja, o que é que acontece? Tá aqui rolando, ó, tá aqui rolando lá o processo na área penal, certo? O processo está correndo. O processo está correndo. Houve ali também um processo administrativo. Vamos lá, abriu-se um PAD, o PAD está correndo. Houve um dano, aquele servidor causou um prejuízo. Houve lá também um pedido de uma indenização cível, certo? Indenização cível, está correndo também. Pessoal, vamos lá, digamos que esse servidor seja aqui, ó, condenado. Condenado. Aqui, ó, na área administrativa também ele seja condenado, né? Terá que ser expulso. Na cível ele foi absolvido, foi inocentado, não houve dano. Então veja, uma coisa vai influenciar na outra. O fato dele ter sido absolvido no cível vai retirar dele a responsabilidade administrativa? Não. Vai retirar desse servidor a responsabilidade penal? O crime deixou de existir porque não houve dano. Não, gente. Uma não depende da outra, então elas podem se acumular e correr paralelamente, tranquilamente, porque uma não depende da outra, tá certo? Então tá falso aqui a letra C. As sanções civis, penais e administrativas não poderão se acumular? Falso, elas podem sim, porque elas são independentes. Letra D. A responsabilidade administrativa do servidor não será afastada
ainda que haja sentença penal absolutória que negue a existência do fato ou a sua autoria. Ó, quando eu coloquei esse exemplo para você aqui, eu estou falando da regra. Tá bom, gente? A regra é o seguinte: a pessoa que é condenado lá no penal, ela pode ser condenado administrativamente e também no civil. Agora, temos exceções. Temos exceções. Se essa pessoa que foi, né, tá ali respondendo criminalmente, administrativamente e civilmente, se na sentença penal ficar, ó, comprovado que não houve o dolo, certo? Ele for absolvido, certo, gente? Negado aqui, ó, a existência do fato, o fato não foi crime, opa, aí, meu amigo, a responsabilidade administrativa dele será afastada. Imagine a seguinte situação. Imagine a seguinte situação. O professor, ele, certo? Ele brinca muito com os alunos, né? Ele brincando com o aluno, ele falou bem assim, ó, você vai me dar uma quantia e eu vou aprovar você na minha matéria. O professor do Instituto Federal fez essa seguinte brincadeira. Só que aí, né, hoje todo mundo com o celular na mão, foi lá, ó, e filmou o professor exigindo uma vantagem indevida para praticar um ato ali ó, que vai beneficiar terceiros. Pessoal, esse servidor, essa conduta aí, ela se encaixa perfeitamente lá na concussão. Exigir, né, vantagem devida em troca da aprovação, em troca de melhorar a nota. Só que o servidor, o professor, ele falou em um tom de brincadeira, não houve o dolo, certo? O dolo ali de praticar um crime, de exigir ali uma vantagem indevida, certo, gente? Não houve esse dolo. Agora, o recorte, né? O recorte foi feito. O promotor ofereceu denúncia, só que chegou lá no final ele foi absolvido. Foi absolvido por quê? Porque todo mundo testemunhou. Até a pessoa depois foi lá e voltou atrás e falou que realmente era brincadeira. Então ficou comprovado que aquele fato praticado foi um fato atípico. Ou seja, não existiu. Ó, a sentença ou ela pode ser absolutória, certo? Uma sentença que absolve aí o professor ou que negue a existência do fato, certo? Ó, o fato não existiu, não foi concussão. O professor estava brincando. Outra coisa, pode ser também o seguinte, ó, pegaram o vídeo de um professor e colocaram lá uma montagem com outro professor. Então veja, pegaram a pessoa errada. Depois que houve ali o processo, no final restou comprovado que não houve a autoria. Não foi aquele professor, e sim outro professor. Mas tinha uma montagem ali e ele acabou pagando o pato. Pessoal, nesse caso, tá vendo? É a exceção. Nesse caso, se for comprovado ali que ele não foi autor do crime, ou que o fato não existiu, foi uma brincadeira, mas botaram ali como se fosse um crime, certo, gente? Ou, vamos lá, digamos que ele tenha feito, seja ele mesmo, mas que no final ele seja absolvido na sentença absolutória, vai ser afastado, certo, gente? A área administrativa. A civil continua ainda correndo, ele vai ter que indenizar. Agora, a área administrativa, ela é afastada. Olha que questão bacana, para ser cobrado aí na tua prova. Veja, a banca é o Instituto AOCP. O ano da questão foi 2025. Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Então, é tendência isso aqui ser cobrado na tua prova. Beleza, gente? Então, a letra D tá falso porque fala que não será afastada. Beleza? E a letra E diz o seguinte, a obrigação de reparar o dano decorrente da responsabilização do servidor não se estende aos seus sucessores. Pessoal, isso aqui tem que tomar o máximo de cuidado. Por quê? Existe um princípio na responsabilização que é o chamado princípio da individualização da responsabilização. Eu só posso responsabilizar quem praticou ali realmente, certo, os fatos. Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de indenização. Então imagine se esse professor, vamos lá, muda a história. Esse professor realmente ele praticou lá o fato criminoso. Ele causou um prejuízo, porque a pessoa teve que pagar ali, né? Tirou dinheiro de não tinha, certo? Causou um prejuízo e foi afastado. Agora digamos que esse servidor, certo? Teve muita dor de cabeça com esse processo e ele faleceu.
professor veio a falecer em decorrência desse estresse. O dinheiro que esse professor deixou, certo? Vai se tornar herança para os seus familiares. Imagine, ele cobrou lá 100 mil para poder fazer isso. Então é 100 mil que vai para o bolso dos seus sucessores. A pergunta que cai da prova é o seguinte: a obrigação de reparar o dano decorrente da responsabilização que o servidor causou não se estende aos seus sucessores? Está falso, porque se estende até, olha só, até o, peraí, deixa eu separar isso aqui, né? Se estende até o limite máximo da herança. Se estende até o limite, certo? O limite máximo da herança que ele deixou. Então eu não posso alcançar os bens dos sucessores. Deixou lá, vamos lá, deixou um patrimônio de 100 mil. Deixou um patrimônio de 100 mil. A dívida, ela é de 50 mil. Opa, então você vai quitar a dívida. Prejuízo que ele causou foi de 50 mil, você quita, certo? E aí vai sobrar 50 mil para os sucessores. Agora, imagine, o prejuízo é de 100 e a herança que ele deixou é de 50 mil. Eu vou pegar outra metade dos bens daqueles herdeiros? Não, porque aí eu já estou transcendendo, ó. O princípio da individualização, ele anda lado a lado com o princípio da intranscendência. Essa responsabilização, ela não transcende, ela não passa do servidor. Não passa do servidor e não passa do limite máximo daquilo que o servidor deixou. Ou seja, se o prejuízo dele foi de 100 mil, pega só 100 mil e quita. Se o prejuízo dele foi de 50 mil, pega só 50 mil e quita. Ah, mas não tem, ele não deixou ali um patrimônio, então vai até o limite. Os sucessores ficam sem nada, mas a dívida é quitada até o limite. O que não posso é invadir aí o patrimônio alheio, certo, gente? Em decorrência do dano causado pelo servidor. Nosso gabarito aqui, portanto, é a letra B de bola, tá certo, gente? Letra B de bola. Galera, essa foi a nossa aula, certo? Para vocês sentir um gostinho de como é cobrado em prova questões de concurso. Então você merece dar uma atenção à legislação, tá certo, gente? Olha só, se você gostou dessa aula, já deixa aqui o teu like, tá certo? Deixa aqui o teu gostei. Eu vou te apresentar aqui o nosso curso aqui de legislação, tá certo, gente? A gente trabalha aqui, ó, legislação por legislação na íntegra. Aqui eu trabalhei com vocês a questão, mas lá no curso eu vou trabalhar com vocês a parte teórica, a parte prática. Eu vou te mostrar como é que a banca AOCP ela vai querer pegar você na hora da prova. Então tá aqui o nosso curso de legislação para técnico administrativo em educação para o concurso do Instituto Federal da Paraíba. Pessoal, já temos aqui, ó, quase 70 aulas, né? Essa semana vai ser gravação aí para a gente alimentar com mais aulas. Então veja, temos aqui, ó, Constituição, né? Direito Constitucional, PCCTAI, que é o Plano de Carreiras Técnico Administrativo, a 11.892, a Lei de Criação dos Institutos, bônus, língua portuguesa. Temos aqui a 8.112, certo, gente? Ó, Lei 8.112, que foi dessa questão que a gente fez aqui. Código de Ética, certo? A 1.171. Questões, né, de informática, questões de português, aulas de revisão, LDB, tudo e muito mais aqui para você. Pessoal, valor do curso, ó, o valor do curso, certo? O curso ele custa R$ 297. Mas hoje, você que está me assistindo aqui, você só vai investir, olha só, 197, valor promocional. Eu vou deixar esse valor aqui durante 24 horas. Depois não tem mais chance, viu? Vai voltar ao valor normal. Então corra antes que passe aí o prazo, antes que acabe, beleza? Forte abraço e até a próxima!